Está numa série chamada Santidade, é isso? E esse é um grande tema, não é? Porque a obra de Deus na nossa vida, não apenas é perdoar a culpa dos nossos erros, porque fazemos parte de uma raça que caiu da condição em que o Criador tinha colocado, mas é continuar arrancando a presença, a corrupção do pecado na nossa vida e nos refazer a imagem perfeita do perfeito ser humano, o Senhor Jesus Cristo. É isso. E não existe ninguém aqui, muito menos eu, ninguém que não tenha corrupções dentro de si, do seu caráter. Que a mente ainda não é uma mente acertada, uma mente ainda santa, renovada, igual a de Jesus. Não tem ninguém aqui que não tenha afeições corrompidas. Nossas afeições, o que nós desejamos, como nos sentimos, não corresponde ainda à perfeita imagem de Jesus. E o nosso caráter, que são as características da nossa personalidade que nos faz agir em determinadas situações, ainda não é semelhante a Jesus. Ainda lutamos com ganância, ainda lutamos com a inveja, ainda lutamos com a irritação, não é? Ainda lutamos com a amargura, com ressentimento, não é? Ainda lutamos com a vaidade, sim ou não? Ainda lutamos com a gula, sim ou não? Sim ou não? Quem prometeu fazer dieta e não cumpriu esse ano, já está em pecado, tem que pedir perdão para o Senhor. Então é isso, Deus está nos refazendo. E essa é uma longa jornada que vai durar a vida inteira. Esses dias, o membro mais antigo lá da nossa igreja, o nome dele é Luiz, ele é um piloto aposentado, e ele já passou dos 70 anos, e ele chegou e falou para mim um dia assim: pastor, eu fico me perguntando às vezes, por que o Senhor Deus não me leva? Por que o Senhor Deus não me leva? Eu falei para ele: ué, seu Luiz, porque ainda Deus tem coisa para trabalhar na sua vida, você está incomodando ainda. Ele me olhou: ô pastor, como assim? Eu falei: é o que a Bíblia diz, você ainda há fôlego nos seus pulmões, porque ainda há coisas a ser trabalhadas na sua vida, Deus ainda está trabalhando em você, ok? E quando o Senhor achar que, ok, já dá para você vir, o Senhor te leva. Então, há coisas para trabalhar em mim e você, sim ou não? Sim, não é? Então é isso. Hoje eu quero mostrar um pouquinho para vocês, passa para nós. Show de bola. A boa parte de crescermos em santificação tem a ver com você ser uma pessoa dedicada. E isso é o que significa devoção, ok? Devoção, dentro da Bíblia e até mesmo na nossa vida, significa dedicação. Por exemplo, alguns de nós aqui somos dedicados ao trabalho, sim ou não? Fomos dedicados ao trabalho. Então, em alguma medida, fomos devotados ao trabalho. Okay? Alguns de nós aqui fomos dedicados à família, sim? Certo? Nos dedicamos. Os jovens deveriam, eu espero que sim, ser dedicados aos estudos, não é? Devotados ao estudo nesse sentido. E o que a Escritura nos diz é que nós cresceremos em santidade se formos dedicados a Deus, se formos devotos a Deus. Deu para entender esse ponto? Dentro da carreira de santificação, tem pessoas que avançam mais, tem pessoas que vão um pouco mais devagar, tem pessoas que estagnam, e tem pessoas que se desviam dessa caminhada, ou até mesmo abandonam a fé. Vocês sabem disso, não é? Vocês sabem disso? Ok, só pensa, não fala. Quando você se converteu a Cristo, ok? Quando você se converteu a Cristo? Vou fazer aqui uma enquete. Quem se converteu a Cristo há 20 anos, levanta a mão. Há 20 anos, levanta a mão. Quem? Há 20 anos? Mais de 20 ou 20, tá bom? Mais de 20, vamos lá. Ô povo de Jesus, ok? Você é crente há muito tempo, hein, cara? O Senhor está te aturando já faz mais de 20 anos. Rapaz, que bênção. Quem é convertido há 10 anos? Há pelo menos 10 anos. Há pelo menos 10 anos, tá bom? Há pelo menos 5. Há pelo menos 2. Tá bom? Beleza. Tá jóia. Desde quando você se converteu nesse processo de santificação? Só pensa, não precisa responder agora, tá bom?
Você acha que você já mudou muito, você é mais parecido com Jesus? Ou você acha que ainda está em passos lentos nisso? Assim? Só pensa, tá bom? Ok? A minha pergunta nesse sentido vai na seguinte questão: o quanto você tem se dedicado ao Senhor? E note, o que a gente vai falar hoje é o que significa ser dedicado. Ok? O que significa ser dedicado? Tá bom? Deu para pensar nisso? Outra pergunta. Se você... quais são... Diz para mim uma característica de Jesus, da vida de Jesus, da santidade de Jesus, que mais te impressiona. Agora é para falar, tá bom? Você levanta a mão. 3 pessoas, vai. Fala, Matosinho. Humildade, tá bom. Misericórdia. Mais uma. Mansidão, tá bom. Humildade, misericórdia e mansidão. Humildade é a capacidade, pensa nisso, não de pensar menos sobre si, mas de simplesmente não pensar em si e sempre pensar no outro. Porque nós tendemos a achar que orgulho é alguém que fica se vangloriando, ela quer ser mais do que efetivamente é, certo? Isso é uma expressão do orgulho. A outra expressão do orgulho é quando a pessoa fica se autodepreciando. Porque o orgulho, na verdade, não é só pensar mais de si, é só pensar em si. E pessoas com baixa estima também só pensam em si. Baixa estima também é uma manifestação de orgulho. Enquanto humildade é só simplesmente parar de pensar em si. Humildade é você parar de querer que as pessoas te valorizem. É você acreditar que Cristo te amou e que você tem o valor dele. Amém? Isso é poderoso ou não? É maravilhoso, não é? Mas é difícil ou é fácil ser humilde? Muito difícil. Especialmente quando Deus... Vocês sabem que Deus tem senso de humor, né? Muito senso de humor. E sabe como é que Deus te faz humilde? Colocando uma pessoa ruim na sua vida. Claro, é assim. Não é? No trânsito, é mesmo. O trânsito é maravilhoso, né? O cara te xingou. Eu xinguei ele. Não, é mesmo. Bem parecido com Jesus, assim, né? Vou fazer que nem Jesus, vou xingar ele também. Tá bom? Muito bom. Misericórdia. Misericórdia é você ter a capacidade de cobrir a pessoa que não merece e tratá-la como ela não merece. O contrário da misericórdia é você querer fazer justiça com as próprias mãos. É a vingança. E note, a vingança não é simplesmente você querer fazer um dano grande a ela. Existem inúmeras maneiras de se vingar. Uma das mais gospel, desprezo, você não olha para a pessoa, vira o rosto. Não é? Há muitas maneiras de se vingar de alguém. E misericórdia é você tratá-la de um jeito que ela não merece. Você pensa, o que ela merecia? Ela merecia que eu não falasse com ela. Mas eu vou ser misericordioso, eu vou falar com ela. Deu para entender o ponto? Fácil ou difícil ser misericordioso? Difícil? Difícil, tá bom? E outra, mansidão. Mansidão significa uma pessoa que está em paz consigo. Ela está satisfeita com quem é e com o que tem. E por isso ela está apaziguada dentro de si. Ok? Isso é uma pessoa mansa. Ela não vive buscando, ou ela não está agitada, querendo mais ou procurando mais. Ela encontrou esse estágio de paz. Nesse tempos, né, pós-modernos de agitação, onde a nossa mente, né, e doenças emocionais muito grandes, mansidão é uma virtude semelhante a Jesus, tão necessária, não é? Ok? Essas 3 coisas, você quer ter na sua vida? Então tá bom, Deus quer também. Então nós estamos bem, tá bom? Você pode orar por isso, Deus vai te dar. Então, dedicação, para que a gente possa ser humilde, para que a gente possa ser misericordioso, manso, amoroso, perdoador, ter autocontrole, enfim, ser semelhante a Jesus, nós precisamos ser dedicados. Mas o que isso significa? O que é a expressão da devoção? Muda para nós. Bom, então já falei que dedicação devoção é dedicação, pode mudar.
Olha esse texto. Daniel estava na Babilônia, você sabe, imagino que você sabe, tinha sido exilado, ele estava numa cultura muito hostil, num tempo terrível. Um judeu sair de Jerusalém e ir, assim, para Babilônia, é mais ou menos um crente de Foz do Iguaçu ir para Florianópolis. É ir para Babilônia, entende? É mais ou menos isso. Enfim, é bem parecido. Faz 3 anos que eu vi muita coisa louca. Escutei muita coisa louca também. É bem complicado, porque quando você está numa cidade mais conservadora, é fácil você se esconder e você achar que você é crente, porque você convive com pessoas que têm a mesma decência que você. Mas talvez o seu coração não pulse pelo Senhor quanto deveria. Você pode se acostumar. É um risco. Sim ou não? É um risco. O problema de você estar numa cidade bem progressista como Florianópolis é você se assimilar com a cultura. E você se acostumar com a maldade, com a imoralidade, com a perversidade. E é terrível. Então, na verdade, é ruim de todo jeito, né? Mas enfim, meu ponto é esse aqui, ó. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você se dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas palavras que eu vi. Daniel, no meio da Babilônia, decidiu ser alguém devotado a Deus. Dispor o coração e de maneira humilde, num ambiente muito hostil, se dedicar ao Senhor. Ok? É isso. Foz do Iguaçu é uma cidade maravilhosa. Quem gosta de morar em Foz do Iguaçu, levanta a mão aí. Quem ama morar em Foz do Iguaçu? Tá bom, maravilhoso. Maioria, né? Show de bola. Então, mas Foz do Iguaçu não é a Nova Jerusalém, tu sabe disso, né? Tem maldade nessa cidade, sim ou não? Sim. Tem corrupção nessa cidade? Sim. Tem imoralidade nessa cidade? Tem mentira? Tem. Então, Foz do Iguaçu também em algum aspecto é muito parecido com a Babilônia, não é? Dependendo de onde você está. Se você for mais pelos cantinhos assim das universidades, né? A coisa fica mais babilônica nesse sentido, não é? Ok? Então você também precisa dispor o coração e se dedicar ao Senhor aqui. E lembra que eu falei? E agora sendo bem espiritual, quase pentecostal, aleluias. O risco de estar numa cidade como essa é o nosso coração se acostumar a achar que ser crente é simplesmente ser uma pessoa decente. A decência é um aspecto ou uma implicação do Evangelho. Tem gente muito decente que não é crente, você sabe disso, né? Tem gente muito decente que não é crente. Porque o Evangelho nos torna pessoas decentes, sim, mas essa não é a razão da fé cristã. A razão da fé cristã é arrancar o nosso coração que amava a si mesmo e nos dar um novo coração para amar a Jesus. E pessoas decentes que continuam amando a si mesmas, elas não são dedicadas ao Senhor. Esse é o ponto. Ok? Então, qual é o meu risco em Floripa e o que eu preciso ajudar os membros da nossa igreja lá? Olha, não se assimile com a Babilônia. Entende? Cuidado. Você pode se anestesiar com a impureza. Não faça isso. Aqui tome cuidado para você não se acostumar com a decência. Porque ser crente é você amar o Senhor e deixar de amar a si mesmo, independente do ambiente que você está. Entendeu o ponto? Vamos para frente. Diante disso, então, olha só o que o Jerry Bridges diz. Pode haver uma... Vamos ler juntos, tá bom? 1, 2, 3 e... Pode... Para! Lê com vigor, irmão. Você não acorda de manhã. 1, 2, 3 e... Pode haver uma... Forte. Ixi, isso é forte ou não é?
É forte, Brasil. Você pode ter uma opinião correta sobre Deus. Você pode ter conceitos corretos sobre Deus, mas não ter uma disposição de amar ao Senhor. E a grande prova disso é Satanás. Ok? Não queremos isso. Não queremos essa tragédia de vida. O que é uma tragédia de vida? Alguém que viveu por muito tempo na igreja, mas o seu coração nunca foi inclinado para o Senhor. Ele apenas, ou ela apenas ia para a igreja porque ela queria se ver e mostrar para os outros que era uma pessoa decente. Para que queremos provar para as pessoas que somos decentes? É uma coisa meio louca, né? Para pensar nisso, né? Ok, vamos seguir em frente. Muda para nós. Muda para nós. Ah, não, deixa aí, volta, desculpa. Então, o que é a devoção? Dentro das Escrituras, devoção é uma ideia de uma atitude pessoal para com Deus, que resulta em ações agradáveis a Ele. Ou seja, é um crescente relacionamento com Deus que resulta numa vida agradável a Ele. Pegou isso? Devoção é um relacionamento com Deus que resulta numa vida agradável a Ele. Ok? Crescer em santidade precisa de dedicação, de devoção. E o que é devoção? Um relacionamento íntimo com Deus que resulta numa vida agradável a Ele. Beleza? Beleza? Então, se a gente pudesse, se a gente pudesse, quais são os elementos da devoção? Primeiro elemento da devoção, temor a Deus. O que é temer a Deus? Vai. Alguém? O que significa? Eu falo assim, olha, você precisa temer ao Senhor. Você já escutou isso, né? O que significa temer ao Senhor? Quem arrisca? Envolve obedecê-lo, ok? Se você, temer a Deus o que você responderia? Envolve também uma implicação, mas eu quero o conceito. Uau! Vocês acham que temer a Deus é ter medo de Deus? Quem falou? Considerar. Ledilca. Tá quase, tá quente, tá quentinho. Respeito. Pega esse conceito. Uau. Pega esse conceito. Temer a Deus é admirá-lo como o ser mais importante da sua vida. Temer, dentro da Escritura, é um senso de assombro, de admiração. E você sabe que isso é verdade. Qual é a pessoa que você mais admira nessa vida? Pensa. Um pai, de maneira humana. Quem é a pessoa que você mais admira? Um pai, um cônjuge, um filho. A pessoa que você mais admira é aquela que você tem mais medo de decepcioná-la, sim ou não? A pessoa que você mais admira é a pessoa que você tem mais medo de decepcionar. Temor na Escritura não é você ter medo de Deus porque Ele vai te castigar, mas você tê-lo em tão alta admiração que o seu coração dói em pensar que você possa decepcioná-lo. É você ter um assombro da grandeza de quem Ele é, da beleza de quem Ele é, da maravilha de quem Ele é. E Ele ganha tanto o teu coração, vai enchendo, que você pensar que talvez você possa desonrá-lo, machuca você, não é? Eu conheci uma pessoa que tinha decepcionado a mãe, e a mãe tinha falecido. O senso de culpa no dia do velório foi tão grande que ficou inconsolável, era inconsolável. E a razão do porquê o senso de culpa era tão grande é porque essa pessoa achou que tinha decepcionado aquela pessoa que mais admirava. Deu para entender o ponto? Ok? Esse é o ponto. Faz sentido, gente? Faz sentido? Beleza. Temor a Deus. O segundo elemento é
Amor por Deus. Porque quando você está crescendo e tem um senso da grandeza, de admirar a Deus, isso gera amor, não é? Gera amor. Por que não amamos a Deus? Porque ainda não temos um senso da grandeza, do poder e da maravilha de quem é. Ok? Pense, vamos filosofar aqui. Você gosta de filosofar? Eu gosto de filosofar. Vamos filosofar. Pensa o que é beleza. O que é beleza? O que é beleza? Bonito de se ver. Algo para ser apreciado. Boa. Você quer ser uma pessoa bonita? Tem alguns que se esforçam para não ser. Não estou falando dessas pessoas. Eu estou falando de quem quer ser bonito. É óbvio, você acordou de manhã, você não veio de qualquer jeito, não é? Você veio de uma maneira, pelo menos, apresentável, não é mesmo? Mas todos nós, em alguma medida, em alguma etapa da vida, a gente já quis ser belo, não é? Já quis. Beleza significa ser algo atrativo. Algo que cativa você. Ok? Eu lembro o dia que eu casei, né? Eu estava na frente assim, era uma igreja, e eu estava aqui, e todo mundo estava me olhando, né? E eu achei que eu estava belo naquele dia, né? Ajeitadinho. E então começou a tocar a marcha nupcial. Eu ia falar fúnebre, não. Eu segurei, né? Quem falou foi o pastor Leonardo, não fui eu. A marcha nupcial. Você lembra da marcha nupcial? Tan, 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 tan. O que aconteceu? A irmã Jaqueline estava entrando lá. A irmã Jaqueline estava entrando lá na porta, a minha esposa. O que aconteceu automaticamente? Todo mundo olhou para trás para ver a pessoa mais bela daquele salão. Eles esqueceram totalmente de mim. E o contraste fica grande, né? Mas tudo bem. Isso, para ver se tinha um destaque e tal, mas não deu. Daí, qual que é o ponto? Naquele dia, a Jaque estava deslumbrante. E era quase difícil não olhar. Ok? Deus é o ser que quando se manifesta, é impossível você não olhar. Você entende? Deus é o ser que quando nós recebemos do alto essa iluminação do coração para enxergarmos quem Ele é com os olhos da fé, o seu coração é arrebatado de um jeito que parece que tudo fica cinza ao redor. Sim ou não? Você lembra da sua conversão? Você lembra da sua conversão? Durante esse período, Satanás quer que outras coisas, ele quer nos convencer que existem outras coisas que são tão belas quanto Deus. Não é isso? Essa é a estratégia de Satanás. A estratégia de Satanás é estética. Estética. É nos levar a querer achar, nos convencer de que existem coisas tão atrativas quanto Deus. Tirar os nossos olhos para que sejamos cativados por coisas que não são o Senhor. Mas o Espírito Santo está fazendo o quê? Nos dando chinelada e novamente renovando os olhos do nosso coração, para que a gente possa ter novos olhares a beleza de quem Deus é, para que haja temor, para que haja amor, paixão por Deus. Amém? Paulo na carta aos Efésios fala isso para os crentes de Efésios. Eu estou orando para que Deus dê a vocês o espírito de conhecimento e revelação no pleno conhecimento de Deus, para que, iluminados os olhos do coração de vocês, vocês possam experimentar qual seja a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Cristo, e vocês serem cheios da plenitude de Deus. Uau! Isso é uma oração que você precisa fazer. Está na Bíblia. Ah, pastor, eu não sei pelo que orar. Já sabe agora. Ore para que você tenha um senso estético de Deus. Para que os seus olhos sejam mais uma vez, como um dia ele já foi, mais uma vez abertos, para você ver a grande beleza do único ser que merece adoração no céu e na terra, hoje e para sempre. Amém? Bora. Amor por Deus, mas ainda tem outro, tem? Desejo por Deus.
Quando você tem temor a Deus, admiração por quem Ele é, gera amor. E o amor gera desejo por Deus. Não é? Vontade dEle. Vontade de agradá-lo. Vontade de conhecê-lo. Vontade de obedecê-lo. Vontade de servi-lo. Não é? Florianópolis é uma cidade bem hedonista. Hedonismo é uma filosofia de vida que está sempre buscando prazer. Sempre buscando prazer. E geralmente os membros da igreja chegam, alguns endemoniados que tem lá, chegam e falam assim: ah, pastor, sabe o que é? Não sei, eu estou um pouco desanimado. Não sei, assim, eu perdi o ânimo, eu acho, de vir à igreja. Eu falei, não, isso não existe. Como assim não existe? Não existe pessoas desanimadas. Nós sempre estamos com ânimo para algo. Você está me dizendo só que o seu ânimo não está mais no Senhor. O seu desejo está em outro lugar. Porque nós sempre estamos com o nosso desejo buscando alguma coisa. Não existe pessoas desanimadas. Só existem pessoas com ânimos em lugares diferentes. Ok? Você só está me dizendo que o seu desejo não está mais no Senhor. E se ele não está no Senhor, ele está em outro lugar. E se o seu desejo está em qualquer outro lugar, significa que você criou um falso Deus no seu coração. Quem é a divindade pelo qual você está desejando? É forte, Brasil? É forte, mas é verdade. E devoção gira o quê? Viver para Deus. É isso? Faz sentido isso? É isso? Devoção é isso? Um senso de admiração, temor, que gera amor por Deus, que leva ao desejo e que faz você agir para viver para o Senhor. Isso é devoção. Tá bom? Diante disso, então, qual é o desafio? Tá? Qual é o desafio? Muda para nós. Vamos ler juntos. 1, 2, 3 e... Ok. Quem já leu esse texto? Quem já viu esse texto? Levanta a mão. Beleza? Paulo está dizendo o seguinte: tá bom, já sabemos que temos que ser dedicado a Deus. Mas existe um problema chamado carne. Por isso que os vegetarianos têm razão. Tá bom? Carne, existe um problema de carne. Paulo está dizendo que tem uma batalha no seu coração. Right now. Que em hebraico significa agora mesmo. Tá? Tem uma batalha no seu coração agora. Agora, acontecendo, agora. Uma batalha, uma luta. Você tem quantos anos? Tem uma batalha no seu coração. Uma guerra sendo travada. Por isso que o crente é um ser meio estranho. O descrente, a pessoa que não passou pela renovação do espírito, ela não tem essa batalha. Ela vive no churrasco, ela vive na carne. O crente não. O crente tem uma batalha dentro de si. Todo dia. Como você sabe se você é crente? Se você sofre essa tensão. Se você não sofre a tensão, aí é o problema. Por isso que eu tenho muito medo de gente que diz que é crente e vive assim, ó, como se estivesse levitando, assim, sabe? É aquele tipo de pessoa que parece que não luta com nada, que não tem pecado nenhum. Crente que é muito purinho, muito santinho, desconfie. Está escondendo o jogo. Está escondendo o jogo. Está escondendo o jogo bonito. Ou é imaturo ao ponto de não olhar para dentro de si. Não ser sincero consigo mesmo. Porque o crente está na batalha, irmão. Dias de luta e dias de glória, não é? Às vezes mais dias de lutas, né? E às vezes mais dias de glória. Mas está na luta. Está lutando. Porque tem uma guerra dentro de si. Ok? Uma guerra que Paulo diz entre a carne e o espírito. Beleza. O que é carne? Desejos, muito bom.
Tudo aquilo que se opõe a Deus, os prazeres, ok? Qualquer prazer, pensa comigo. Ó a pergunta boa, pergunta boa. Todo prazer sensorial é pecaminoso? Vocês estão bem, cara? Maravilhoso. Você entende como algumas expressões na Bíblia, a gente se acostuma com elas a interpretar do nosso jeito? Vamos ver isso, tá? O que significa isso? Muda para nós. Bom, piedade ou devoção significa viver no espírito, e mundanismo significa viver na carne. Devoção é um vigor espiritual, carne, apatia espiritual. Devoção é luta contra o pecado, mundanismo é domínio do pecado. Devoção gera fruto do espírito: amor, alegria, paz, longo ânimo, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. As obras da carne que o mundanismo produz é imoralidade, impureza, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúmes, ira, discórdia, divisões, inveja, bebedeiras e orgias. Ok? Beleza? Olha para esse quadro aí. Você acha que hoje você está mais piedoso ou mais mundano? Não precisa responder, não. É para você responder para você, não é para o seu cônjuge, não é para você ficar batendo aqui. Não. Responde para você. Tá bom? Olha ali embaixo. Fruto do Espírito e obra da carne. Quem convive com você? Agora pegou pesado, mas é isso aí, faz parte. Você acha que você tem mais fruto do Espírito ou mais obra da carne na sua vida? Olha aí. Então, beleza. Vamos lá? Vamos avançar. Deu BO aqui no computador. Avança. Como que ao longo da história os movimentos interpretaram essa ideia de devoção a Deus, santidade, de lutar contra a carne e contra o espírito, ok? A primeira ideia dentro do cristianismo é isso aí. Vai, muda para nós. Ascetismo. A primeira ideia que surgiu foi uma ideia: eu me torno mais santo e devotado a Deus, quanto mais eu me abstenho dos prazeres da vida. Eu me torno um ascético. Ascético é alguém que passou a acreditar que devoção e santidade, eu não me dar aos prazeres, eu anular os prazeres. Então, eu fujo do mundo. Ok? O mundo é um lugar completamente pecaminoso e, portanto, deve ser evitado. Artefatos culturais como música, filmes, roupa, tatuagem, comida e bebida não devem ser consumidos. Deve-se se refugiar na igreja para não ser contaminado. E devoção é sinônimo de abstenção de qualquer prazer sensorial. Em Foz do Iguaçu, você conhece igrejas que são ascéticas? Quem conhece? Sim? Sim. Você conhece pessoas que adotaram isso para a sua vida? Que se tornaram ascéticas? Sim? Sim ou não? Sim. Ok. Você acha que a fé cristã, ela é essencialmente um ascetismo? Difícil, hein? Não é? A Bíblia, em alguma medida, diz que a gente tem que se abster de algumas coisas, não é? Mas vocês acabaram de falar para mim que nem todo prazer sensorial é ruim, não é? Então, o ascetismo, ele tem uma parte de uma verdade, mas não é a essência da devoção. Deu para entender o ponto? Deu para entender? Beleza, muda para nós. O segundo tipo é dualismo. O que é o dualismo? Tolerar o mundo. O dualismo é o seguinte: o mundo é um lugar ruim para os olhos de quem vê. Ok? Artefatos culturais nem são cogitados. Então, eu não penso muito sobre isso. Deve-se viver em dois mundos, entre o sagrado e o secular. O dualista é aquele tipo de pessoa que diz assim: não, eu só escuto música gospel. Ok? O dualista é assim: não, você vai no cinema? Não, eu só vejo filme cristão, só The Chosen. Ok?
E devoção é sinônimo de não praticar pecados escandalosos. Então, para o dualista, é assim: eu vou à igreja no domingo, eu tenho uma vida decente, eu vou a uma igreja no domingo. Mas o meu trabalho, eu não trabalho de uma perspectiva cristã bíblica, eu trabalho de uma perspectiva pragmática. Okay. Eu vou domingo na igreja, sirvo na igreja local, mas os meus filhos, eu crio os meus filhos conforme o novo estruturalismo da disciplina positiva. Deu para entender? É sério, tem isso, pastor? Tem isso. Ok? Eu sou um jovem, vou à igreja no domingo, vou nos adolescentes, que é na sexta ou sábado? Sábado. Vou no sábado nos adolescentes, mas os meus amigos do colégio, eu lido com eles conforme a cultura popular. Isso é o dualismo. Eu sou uma pessoa em um ambiente e outra em outros ambientes. Existem áreas da minha vida que eu deixo a Bíblia moldar e tem áreas da minha vida que eu não deixo. E o dualismo pode ser consciente ou inconsciente. Geralmente o dualismo é mais inconsciente. Ok? Deu para entender? Beleza. Muda! O terceiro é o místico. Você conhece alguém místico? Hã? Místico? Alguém místico? O misticismo é transcender o mundo. O mundo é um lugar de forças espirituais em oposição. Não é? Artefatos culturais são manifestações do mundo espiritual. Quem aqui já viu? Você toma Coca-Cola? Não, é de Satanás. Você nunca leu o rótulo ao contrário? Alô, diabo! Não tomo Coca-Cola. Você já viu isso? Ok? Deve-se viver em quê? Em batalha espiritual. Não é o caso da nossa igreja, mas muitas igrejas aderiram à perspectiva mística da fé cristã. E ficou muito conhecido isso, esse movimento, em que as pessoas passaram a acreditar que qualquer problema que elas enfrentavam tinha por detrás uma opressão ou uma manifestação demoníaca. E que, inclusive, porque o mundo jaz no maligno, que é uma distorção do que o texto diz, mas segue em frente, existem demônios territoriais. Já ouviu isso? Já ouviu isso? E você então teria que descobrir por uma série de rituais aonde o demônio se alojou na sua vida, ou na sua casa, na sua família, ou até mesmo na cidade. E você, porque em alguma medida você deu legalidade ao demônio, não é isso? Não é isso? Estou certo? Eu já vivi isso aí também, vai. Daí, você precisava então entrar em batalha espiritual para desalojar o demônio, ok? Isso é devoção mística, ok? Devoção é sinônimo de transpor a matéria e viver em conexão com o espiritual, ok? Muda para nós, mas ainda tem um outro. Agora vou pegar os reformados aqui, no pulo, tá joia? Você achou que ia passar incólume? Tá aí, ó. O quarto tipo de expressão de devoção é o intelectualismo. O que é o intelectualismo? Entender o mundo. Ascetismo, fugir do mundo. Dualismo, tolerar o mundo. Misticismo, transcender o mundo. Intelectualismo, entender o mundo. Eu sou devotado a Deus quanto mais conhecimento eu tenho na minha mente. Olha, o mundo é um lugar misterioso que precisa ser desvendado pela razão. Somente artefatos culturais clássicos devem ser consumidos. O que estimulam sensações são pecaminosos. Você quer ver um racionalista na igreja? É aquele que vem na igreja e ele gosta da música que não mexe com ele. Porque ele está lá aqui, ó. Eu preciso entender essa música. É claro que a gente precisa entender, né? Mas daí tem um aqui do lado aqui que já está se emocionando, né? Está se emocionando aqui e tal. Eu falo, eu já olho de desconfiança. Exagerado, né? Qual coisa? Ele não se emociona, não é? Ele é capaz de cantar sobre o sacrifício de Cristo na cruz, derramando seu sangue para perdão de pecados. Mas aquilo não mexe com ele, porque para ele emoções são ruins. Qualquer emoção é ruim. Ele é um intelectual, ele é um racionalista. Razão pura. Ok? Deve-se viver em reflexão intelectual.
Devoção é sinônimo de obter o máximo de conhecimento cognitivo possível, doutrina e teologia. Você conhece algum intelectualista? Tu acha que na Igreja Batista Itaipu, qual dos 4 tipos mais tem? Aqui na Igreja Batista Itaipu, você acha que tem mais ascético, mais místico, mais dualista ou mais intelectualista? Pastor, a Igreja Batista Itaipu é a Arca de Noé, tem de tudo. Então tá bom, se for o caso, né? Gente, sabe o que é interessante? Foi estranho ouvir isso? Muda para nós. No fundo, todas essas perspectivas, elas têm um ponto de razão, e o erro delas é achar que aquilo que ela enfatiza é o centro. Deu para entender? É óbvio que o crente precisa se abster de várias coisas. É óbvio que o crente precisa conseguir se envolver com o mundo. É óbvio que o crente precisa, em alguma medida, ter espiritualidade. E é óbvio que o crente precisa ter conhecimento. Ok? Mas isso não é a essência ou o fim da devoção. Qual é o fim da devoção? Agora vai, muda para nós. Vamos pensar em Jesus? Você acha que Jesus era ascético? Hã? Jesus era ascético? Pô, chamaram ele de glutão e beberrão, não foi? Jesus gostava de festa. Então, se você não gosta de festa, talvez você não goste de coisa que Jesus gostava. Jesus gostava de festa. Não é? Você acha que Jesus foi um místico? Pensa bem. Naquele conceito não, mas Jesus tinha espiritualidade bem forte, não é? Não tinha? Ok. Jesus era um intelectual? Sim. Mas a intelectualidade dele ficava só na cabeça? Aquilo gerava vida, não é? Não é isso? Então o nosso modelo é Jesus. Jesus é um modelo de devoção, não é? Jesus é um modelo de devoção. Qual é o ponto de Jesus então? Muda para nós. Muda para nós. Muda para nós. Tá aí. Vocês sabem, esse aqui é o padroeiro da minha vida, chamado Agostinho, o Grande. Tá bom? Já foi padroeiro dessa igreja, espero que continue sendo, tá joia? Agostinho, ele cunhou essa expressão, chamada Ordo Amoris, que significa a ordem dos amores. E Agostinho, olhando para Jesus, falou uma coisa: a vida se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Foi isso que Jesus falou, não foi? A devoção verdadeira é você ter os amores devidos no seu coração. Ok? É você amar o que Deus ama e repudiar o que Deus repudia. Isso é devoção. Essa é a expressão da devoção. Ok? Significa, muda para nós. Vamos ler juntos, 1, 2, 3 e... Portanto... Olha o que Paulo está dizendo. Olha o que Paulo está dizendo. O contexto da carta aos Coríntios é: posso comer carne sacrificada aos ídolos ou não? É um tema grande, não é? Eu vou me contaminar se eu for lá no templo ao deus Baco, Apolo, Dionísio, Diana. Se eu for lá comprar carne lá e comer lá, eu vou estar me contaminando? Paulo diz, depende da sua consciência, depende da sua maturidade e depende se você ama a Deus ou não. Se você não ama o Senhor, não vá, você vai se contaminar. Agora, se você ama o Senhor, vá. Porque se você ama o Senhor, você pode fazer qualquer coisa. O amor ao Senhor nos torna mais livres. E o desprezo ao Senhor nos torna mais escravos e escravos de nós mesmos. Deu para entender? Eu falo isso para os jovens da minha igreja. Floripa, lembra que eu falei? É uma cidade hedonista. E para eles a liberdade é uma divindade. A liberdade. Eu quero ser livre, eu quero ter liberdade. Eu quero ter liberdade dos meus pais. Eu quero ter liberdade da religião. Eu quero ter liberdade dessa cultura patriarcal, opressora. Liberdade!
Eu falo para eles, ok? Fale para mim o que é ser livre. O que é ser livre? Dá um bug na cabeça deles, né? Eu falo, sim, você pode estar nas amarras de uma família opressora. Mas entenda, não existe só um tipo de algema nesse mundo. Você pode sim estar na cela, na prisão de uma sociedade que tira de você o que você quer fazer. Mas existem vários tipos de cadeias nesse mundo. E a pior delas é ser escravo dos seus próprios desejos. Ok? Quanto mais você ama a Deus, mais livre você é. Mais livre você é. Porque você está refém àquilo que Ele ama. E aquilo que Ele ama faz a vida florescer. Lembra do salmista? Na tua presença, Senhor, há maravilhas. E na tua destra, delícias para todo sempre. Lembra do que o Salmo de número 1, como o saltério abre? Bem-aventurado é a pessoa que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, os seus desejos, suas afeições, o seu coração está na vontade de Deus. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cuja folhagem não murcha, mas dá o fruto no tempo certo. E tudo que ele fizer, prosperará. Uau! É uma imagem bonita, não é? O que ele está dizendo é, quanto mais o seu coração está, os seus amores estão sendo ordenados de um amor egocêntrico, mundano, por um amor cristocêntrico para Cristo em devoção, mais vigor você tem na vida. Ok? Ordem dos amores. Beleza? Então, deixa eu terminar. Muda para nós. Olha a frase de Agostinho. Peca aquele que te ama ao lado das coisas criadas, ao invés de amá-las por tua causa. Deus quer que você ame sua família. Deus quer que você ame o seu trabalho. Deus quer que você ame o seu lazer. Deus quer que você ame a sua saúde. Deus quer que você ame o seu dinheiro. Deus quer que você ame os seus amigos. Deus quer que você ame seu cônjuge ou um futuro cônjuge. Deus quer que você encontre talvez alguém para você amar. Deus quer que você ame seus filhos. Deus quer que você ame sua igreja. Deus quer que você ame as coisas que há neste mundo. No entanto, não amar essas coisas ao lado dele ou mais do que ele. Amar essas coisas por causa do amor dele. Deu para entender? O amor a Deus, a devoção a Deus, não tira os prazeres que há nessa vida. Apenas recalibra o seu coração para amá-las devidamente. Ok? E olha só como isso é interessante. Essa é a batalha que está acontecendo na sua vida. Lembra que eu falei? Carne, na Escritura, é um desejo grande, egocêntrico. Forçar o mundo para satisfazer a si. Isso é carne. Não tem a ver com o corpo. Tem a ver com esse anseio para mudar, forçar o mundo a satisfazer a si. E espírito, viver no espírito é ter um desejo profundo pela glória de Deus, por amor a Cristo. Carne é alguém voltado para si mesmo. Esse é alguém carnal. Alguém espiritual é alguém voltado para Deus, voltado para Cristo. Ambos, o carnal e o espiritual, estão amando. Um amando de maneira idólatra, outro amando de maneira devotada. Deu para entender? Ambos estão trabalhando, criando seus filhos, administrando seu dinheiro, indo no cinema, ouvindo música, se relacionando. Ambos estão fazendo isso. Um de maneira idólatra, o carnal. O outro de maneira espiritual, glorificando a Deus. O carnal é como alguém que vive insatisfeito, porque a carne não satisfaz. A carne não satisfaz. Por isso é alguém que está sempre agitado,
sempre insatisfeito, querendo mais, exigindo mais, porque é um vazio dentro dele. O outro está se preenchendo. Deu para entender? Está satisfeito, está se tornando manso. O carnal está destruindo as coisas boas, dádivas que Deus está dando. As amizades, o casamento, os amigos, o dinheiro, sua própria vida, porque a carne faz isso, destrói. O devotado está fazendo a família florescer, o dinheiro florescer, as amizades florescer, a igreja florescer. Deu para entender o ponto? Para eu terminar. Eu tenho que terminar, tá bom? Onde é que eu estou? Muda para nós. Um cristão devoto é aquele em que em cada ato da vida é tão autenticamente sagrado quanto a oração, o batismo ou a ceia. Para essa pessoa, o próprio ato de viver será sagrado e o mundo inteiro um santuário. Uau! Bonito isso, não é? É óbvio que existe a adoração, vamos dizer assim, privada, da igreja comunitária, não é? Esse é um aspecto da adoração. Mas existe a adoração pública, que é quando você está vivendo fora da igreja. Lá no seu trabalho, na sua família, com os seus vizinhos. Lá também existe o santuário da igreja, que é o templo, onde a igreja de Cristo se reúne, não é? E onde Deus é adorado. Sim, mas existe o santuário do mundo, que é o mundo de Deus, que é o grande templo do Senhor que Ele está refazendo. E Deus não quer que tenha adoradores somente aqui nesse santuário. Ele quer que tenha adoradores no santuário lá fora. Ok? Aqui nós batizamos, celebramos a ceia e ouvimos a exposição da palavra de Deus. Lá fora nós lutamos contra a carne, contra o diabo e o mundo para amarmos a Deus no mundo. Deu para entender o ponto? A igreja é um centro de treinamento. Você vai gostar dessa imagem agora. Tá preparado? Vou terminar com isso. A igreja é uma academia gospel. Uma academia. É o crossfit de Jesus. Os pastores são os coaches. Não, brincadeira, não. Os pastores são os personal trainer, não é? Treinando os membros a terem musculatura espiritual, saúde, o coração no lugar, para viver para Deus lá fora. Para viver para Deus lá fora. Para que mais pessoas vejam o lifestyle da vida cristã e fiquem admirados. Falam, rapaz, eu acho que eu quero entrar para essa academia aí também. Rapaz, que vigor, que pessoa bonita. Eu não estou falando de aparência, você está entendendo, né? Estou falando de caráter, de afeições. Rapaz, aonde que você treina? Eu treino no CrossFit de Jesus. Lá eu estou sendo treinado, lá eu estou sendo desenvolvido. E esse é o tipo de pessoa que o Senhor Jesus está formando em mim. Isso é o estilo de vida cristão. Alguém que está deixando de ser amargurado para ser alguém perdoador. Alguém que está deixando de ser ganancioso para ser generoso. Alguém que ama seus amigos e não usa dos seus amigos para suprir uma carência. Alguém que está disposto a servir seus colegas de trabalho, mesmo que não haja promoção. Porque o próprio Cristo o serviu incondicionalmente. Deu para entender o ponto? Esse é um estilo de vida belo. É isso que Deus está fazendo você em mim. Amém?